Amém, queridos. Shalom, sejam muito bem-vindos ao nosso Raízes. O propósito desse estudo bíblico é que nós tenhamos raízes profundas em Jesus, nos seus princípios de vida e que nós possamos frutificar no reino, não é? E uma das coisas que mais me alegram é ver que a mensagem está produzindo frutos e que os filhos estão caminhando para ir mais longe. E dentro dessa dentro desse propósito, nós estamos aqui, algumas vezes nós vamos convidando alguns filhos na fé para poder estar compartilhando aqui a palavra. E hoje nós temos a alegria de estar aqui com a nossa filha. Ela mora em Minas Gerais. Ela vai já se apresentar. É a Regiane Ferreira. E ela vai compartilhar a palavra conosco hoje, falando sobre um fruto do Espírito chamado alegria. Amém? Então, vamos aplaudir o Senhor na vida da irmã Regiane. Coloca as palminhas aí nos comentários. Deus abençoe. Minha filha, abra o microfone e deixa Deus lhe usar poderosamente. Deixa eu orar por ela. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida e instrumentalidade da sua filha, que ela seja um canal de Deus fluindo de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Nós declaramos agora, Senhor, que nós, nossa casa, nossa família, nossos bens, ministério, até mesmo animais, estão debaixo do sangue de Jesus. Estamos inatingíveis, inacessíveis aos olhos do mal, e pedimos, Senhor, para que toda a ingerência do maligno sobre as mentes e os corações sejam quebradas agora, e que a glória do Senhor, Pai, se manifeste em nós, sobre nós e através de nós. Através daquilo que for dito, ministrado, essa palavra crie raízes e ela comece a crescer a ponto de frutificar e alcançar e tocar outras pessoas através da manifestação do seu reino, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deixa Deus lhe usar aí, minha filha. Shalom, bom dia. Então, né, o senhor já me apresentou, mas, né, eu chamo Regiane, moro aqui em Minas Gerais, né, sou recém-chegada aí na família Tochas Vivas, né, e estamos aqui para continuar, né, aprendendo, vivendo, né, na dependência do Senhor, né, deixando Ele nos moldar e nos ajudar, né. Aí eu fui desafiada, tenho certeza que primeiro por Deus, usando a vida do meu pastor, né, para poder falar sobre esse fruto do Espírito, alegria, né, que para mim foi, assim, foi uma surpresa, mesmo um presente de Deus para mim, eu recebi dessa forma, porque o Senhor ministrou muito meu coração com essa palavra que ela é tão pequena, né, mas ela não se limita a ser só uma palavra, né, ela é um sentimento, ela é uma dimensão. E eu quero começar dizendo que alegria, eu aprendi vários significados agora da palavra alegria. Né? Para mim, agora, a palavra alegria tem vários adjetivos, várias formas de entender. E, e para mim, eu acho que o que vai ficar mais marcante da palavra alegria é que alegria significa vitória. Nunca imaginei que alegria significaria vitória. Então, né, a palavra traz aqui várias referências, né? Depois eu vou passar algumas referências, né, para poder, quem quiser ler depois em casa, mas alegria, né? O que é alegria? Eu achei interessante porque a definição está escrito assim: estado de viva satisfação, de vivo contentamento, de júbilo, de regozijo. Então, a alegria, ela, ela é viva, é um estado de viva satisfação. Então, eu preciso estar vivendo em satisfação, tem que estar vivo isso dentro de mim.
Então, é uma coisa que me chamou também bastante atenção. Na verdade, a maioria das coisas que ficaram bem latentes para mim. Aí a alegria, ela é caracterizada por um estado emocional agradável, no qual há uma sensação de satisfação, de gratificação e de bem-estar. Até que eu fiz uma observação que a alegria, ela não anda sozinha, né, tem que ter contentamento, tem que ter satisfação. E em Filipenses, a palavra vai dizer para nós no 4:11, já aprendi a contentar-me com o que tenho. E quantas vezes a gente não se contenta, né? Quantas vezes a gente está insatisfeito e com isso a alegria vai embora. Quantas vezes a gente se deixa entrar, né, nesses lugares de insatisfação, de descontentamento, porque as coisas simplesmente não aconteceram do modo que a gente queria, do modo que a gente esperava. E aí a gente, esquece que estar alegre, ser alegre, é ser simples. Para mim, outra palavra que eu vou associar à alegria é isso, é simples, é ser simples, porque às vezes a gente fica esperando tanta coisa grandiosa acontecer, achando que, ai, quando eu tiver isso, quando eu for em tal lugar, eu vou estar alegre, eu serei alegre, né? Colocando a alegria num lugar que ela não está, e como se ser alegre dependesse de alguma coisa, de algum fato, ou até de algum objeto. E aí nisso a gente fica tanto colocando os olhos tanto no passado e também muito no futuro. E com isso a gente acaba gerando coisas desnecessárias, porque a gente gera incerteza, gera medo, gera ansiedade, e a gente perde o foco do dia, que é hoje, que é o que Deus nos deu como presente. Por isso que o hoje chama presente. E aí a gente vai se deixando levar e ao longo do dia a gente perdeu a nossa alegria. E porque a gente não percebe, a gente vai colocando um monte de se, né? Ah, se acontecer isso, ou se fosse assim, ou se tivesse sido assim, eu teria ficado alegre, ou eu estaria alegre, né? Colocando alegria como sempre se ela dependesse de alguma coisa. E a alegria, ela não depende de nada externo. Gente, eu estou lendo aqui, tá? Porque eu fiz algumas anotações. Aí, eu escrevi assim: uma pessoa grata encontra motivos para estar alegre. Então, é necessário a gente não viver lamentando, porque o que, o que Deus quer é que nós estejamos na presença dEle. E é muito interessante, porque a palavra vem trazer isso, vem falar que quando nós perdemos a alegria, nós também perdemos a presença de Deus. E isso é muito grave, porque o Senhor sempre quer que a gente o sirva com alegria, porque o Senhor, a alegria vai produzir em nós muita coisa boa. E se a gente perde a alegria, a gente vai para outra atmosfera, que é que é da amargura. Então, eu até escrevi assim: quem perde a alegria se torna amargurado. E esse lugar da amargura vai te deixar longe de Deus.
E aí, uma coisa que eu achei interessante é que, o que que é a atmosfera? A atmosfera é uma camada que envolve. Então, outra característica da alegria para mim é que ela é uma camada que me envolve. Ela vai me envolver. A camada é o que ela traz proteção. Então, nesse lugar da alegria, eu estou envolvida, eu estou protegida. E eu estou protegida pelo próprio Deus. Por quê? Porque ele fala que ele está nesse lugar. Então, e outra coisa que eu achei interessante é que, falando, né, pesquisando sobre essa palavra camada, a camada ela é qualquer matéria estendida sobre a superfície. Então, eu entendo que ela, assim, é o que eu preciso. Porque, às vezes, a gente coloca a alegria, que ela sempre tem que estar em excesso de alguma coisa. Aí, né, é normal, até natural do ser humano, sempre querer mais, sempre tá querendo mais. Só que o Senhor, ele sempre vai nos trazer para aquilo que eu exatamente preciso, porque eu não posso esquecer que ele também é meu pai, e que ele vai me lapidar, e que eu preciso aprender. Em todos os ambientes, eu preciso aprender. Então, a alegria também me ensina também limite, aonde eu preciso entender que às vezes a gente quer tanto excesso, né? Vamos supor assim, eu planejei algo e essas coisas saíram como eu queria, quase tudo como eu queria. Aí por causa de uma coisinha que não saiu como eu queria, eu já achei que não, que a minha alegria não foi completa, né? Quantas vezes que a gente se sente assim, né? Por causa de uma coisinha que não aconteceu, a gente, aqueles, vamos por assim, como se fosse 100%, aí aconteceu 90% do jeito que eu queria, e 10% não. Aí eu só fico olhando para aqueles 10% que não ocorreram e esqueço dos 90%, né? E então, sempre associando a alegria como, como se ela tivesse que, que me satisfazer, deixando de entender que eu preciso aprender com isso. Então, a alegria também, eu preciso entender que ela vai ser exatamente o que eu preciso, porque eu tenho um pai que me ama, que me disciplina, que me corrige, e que ele sabe aonde eu preciso ser disciplinada. Eu tô lendo aqui de novo, viu, gente? Vocês aguardem um pouquinho. E aí, né, quantas vezes nós, né, queremos, e vamos tornando a nossa alma insatisfeita e, consequentemente, triste, né? Porque gente insatisfeito nunca vai ter nada que o satisfaça. E aí, a gente sempre vai estar triste. Aí você vai chegando ao ponto que você vai ficando insatisfeito e triste. E quando a gente faz isso, nós deixamos a nossa alegria ser roubada. Outra coisa importante para mim é isso, é que se eu não estou alegre, é porque eu deixei que a minha alegria fosse roubada, por deixar enganos tomar conta dos nossos olhos e nos seduzir. Aí eu volto lá para o Éden, né? Deus tinha tanta alegria, Deus mostrou tanta alegria, e aí, pela sedução dos olhos, entrou pelo engano, né? Pela sedução dos olhos, entra ao descontentamento, a insatisfação,
né? Tanto que a gente precisa guardar os nossos olhos, né? Porque é uma tarefa difícil, eu considero, uma tarefa difícil. Porque o dia a dia, né, a nossa vida cotidiana, né, a gente costuma a não valorizar as pequenas coisas. A gente já se acostumou tanto com as coisas que a gente dá por normal e não valoriza. Hoje eu acordei, eu dormi, né? Eu tive minha cama, eu tive meu travesseiro, eu tive meu cobertor, né? Eu tenho as minhas filhas, né? Eu estou na minha casa, né? Eu tive tanto cuidado, tanta proteção do Senhor, só que a gente fica como se a gente não precisasse ser grato por essas coisas, né? Aí a gente acha que para ser alegre, ou estar alegre, ou estar contente, ou ter muitos motivos para agradecer, tem que ter acontecido coisas muito grandes. Não que isso não seja normal, claro, é muito bom acontecer surpresa, acontecer coisas boas, né? A gente espera sim por isso, mas o dia a dia a gente vai se perdendo e deixando de estar alegre pelo fato de receber um sorriso, né, de receber um abraço, né, é tão gratificante, né, a gente olhar no nosso filho, receber um sorriso, e às vezes a gente não valoriza isso, a gente não fica alegre com isso, então por isso que hoje eu vou levar para mim, que a alegria é ser simples, porque às vezes a gente fica complicando tanta coisa, fica achando que só quando acontecer coisas grandiosas que a gente vai estar verdadeiramente feliz. Né? Então, a alegria é simples. O pastor, só um minutinho aqui. A Fernanda tá. Então, eu estou falando muito por mim, tá, gente? Eu aprendi muito. Tudo que eu estou falando aqui é, é o que eu fui ministrada. Então, assim, eu estava sendo essa pessoa que estava sendo alegre, que não via alegria, que me deixei entrar nesse lugar de amargura e que eu precisava de novo voltar para a alegria, ver que a alegria é tudo isso que eu estou aqui falando. Você, desculpa, eu costumo às vezes ser emotiva. Então, para mim, é, foi um presente de Deus essa, esse chamado a falar desse assunto, que é esse ter saúde, gente, é alegria. Você ter teu pai, tua mãe é alegria. Você ter um emprego é alegria. Você ter as suas contas pagas é alegria. Então, gente, tudo é alegria. Só que a gente vai se perdendo. Eu nem percebi quando eu me perdi. Eu não percebi quando eu perdi a alegria. Quando o fato de as minhas filhas não estarem no hospital deixou de ser alegria, sabe? Então, assim, eu tô falando de mim.
Se alegre, é tão simples, basta você olhar com gratidão ao redor de tudo. Tem tanta gente que agora, nesse momento, está no hospital, e mesmo assim você chega, está com um sorriso no rosto, e a gente perde o sorriso do rosto por tão pouca coisa, né? Então, é, eu tive uma tia que ela teve um câncer é, no esôfago. E chegou um momento que ela ia fazer cirurgia. E eu não sei por que que eu me esqueço disso. Mas, assim, a gente tem que ser grato até por poder comer. Porque tem gente que não pode comer. Tem gente que se alimenta por uma sonda para poder se manter vivo. E na cirurgia dela, o médico abriu e fechou. Porque o tumor era bem maior do que ele pensava. E aí ele desistiu da cirurgia. Mas também foi um livramento de Deus, porque ela nunca mais ia falar e nunca mais ia poder se alimentar pela boca. E Deus deu a graça que ela partiu, mas ela partiu chamando o Salvador. Ela partiu falando Jesus. E ela, todos os dias, ela conseguiu se alimentar pela boca, embora também ela recebesse alimentação por sonda. Então, o fato de você ter o teu corpo funcionando, né, em perfeita ordem, é um motivo de estar alegre. E então a alegria, ela sempre está em todo momento, em tudo. Basta a gente entender isso, que a gente tem motivo para ser grato o tempo inteiro, que a gente tem motivo para ser alegre o tempo inteiro, que a gente tem motivo para ver tudo com bons olhos, que a gente precisa pedir, eu, pelo menos, né, para Deus corrigir, né, muitos meus olhos, para eu não me deixar levar por circunstâncias ou por situações. E em tudo também aprender da graça, porque se o Senhor permitiu, eu não posso esquecer que Ele está no controle de tudo. O que eu preciso aprender com o que está acontecendo? Então, mesmo nas dificuldades, eu posso encontrar alegria, porque o Senhor está me disciplinando de alguma forma. E o que eu achei mais interessante também quando eu estava lendo o texto foi isso, foi que o Senhor vem falar de disciplina. Eu achei muito interessante essa parte também da correção, da disciplina, porque o pai açoita quem ele ama. E a gente não quer receber açoite, né? A gente só quer a parte boa, né? Mas o açoite a gente nunca recebe com alegria, né? Então, até o açoite do Senhor, porque ele disciplina o filho que ele ama, a gente precisa ver com bons olhos, enxergar com alegria, ver com alegria, receber com alegria, porque a gente não quer receber com alegria, né? O açoite. Gente, eu vou parar aqui de novo, só um minutinho que eu venho. Queridos, que interessante, né? Essa questão de alegria. Alegria é igual vitória. Amargura, logo a gente pode entender que o ambiente da amargura é o ambiente da derrota, né? E também descobrimos aqui, com aquilo que a Regiane ministrou, que a insatisfação ela vem de uma cobiça, né?
ou daquilo que nós entendemos que falta. Não é mesmo? Pode continuar, minha filha. Microfone. Gente, desculpa, tá? É que a Fernanda tá precisando de um socorrinho. Então, pastor, é verdade mesmo, sabe? A insatisfação é um negócio realmente terrível. É sempre, é coisa de quem sempre, a gente sempre tá faltando algo, né? E quando a gente vive nesse lugar aí que sempre tá faltando algo, a gente nunca vai conseguir ser alegre. Nunca, 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 nunca. É por isso que o Senhor sempre nos chama para fazer tudo com alegria. Tudo, tudo. Até para você levar oferta, para você levar dízimo, tudo. E a palavra vem falar: o Senhor ama aquele que dá com alegria. Porque é um lugar de alegria que vai gerar. Uma coisa interessante, né? É que eu até escrito lá. Assim, a correção não é fruto de um coração amargo, mas sim é fruto de um ato de muito amor. Então, tudo, você precisa estar com alegria, você precisa estar com amor, porque senão não vai gerar, não vai ter fruto, não vai ter fruto, porque até na correção, a correção precisa ser em amor, precisa ser em alegria, senão não vai ter fruto. Então, eu quero fruto, eu tenho que estar nesse ambiente da alegria. Eu preciso estar nessa dimensão da alegria. Sem alegria, eu não tenho. Eu vou tentar plantar, mas não vou ter colheita e não vou ter fruto. Aí uma coisa que, né, também o Espírito Santo me trouxe foi quando ajudei o pastor se estiver errado. É Gideão, né? E pegou o trigo e foi malhar no lugar. Então, o que acontece? Eles eram roubados, né, pastores mesmo, né? Pelos midianitas, né? Aí o que acontece? Eles perdiam toda a colheita deles, toda a colheita deles, toda a colheita. Aí o que ele fez? Ele levou para um lugar que era de malhar a uva. E a uva sempre vai falar do vinho, que sempre vai falar do quê? Da alegria. E aí o que acontece? Isso o Senhor deixou bem claro para mim. Leva a tua colheita para o lugar de alegria. Senão, medianita vai roubar. Então, se eu não pegar a minha colheita, porque o que eles faziam? Eles deixavam o povo trabalhar. Gente, eles eram espertos. Eles deixavam o povo trabalhar, deixavam o povo ter colheita. O que eles iam fazer? Eles roubavam justa a alegria, que é a colheita, que é o fruto. Então, alegria é igual colheita, que é igual fruto. Sem alegria, eu não chego no meu resultado final, que é o fruto. E o fruto, ele é o que vai dar sequência, é o que vai alimentar, e do fruto que vai continuar produzindo, porque o fruto que carrega a semente. E aí, por isso que o Senhor vem falando um monte de coisa, servir ao Senhor com alegria, porque nessa dimensão nós somos fortalecidos por Deus, aí o Senhor fala, a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor fala tanta coisa sobre alegria, e você pode ver que as coisas que ele fala sobre alegria, ele fala sempre referindo a ele. A alegria do Senhor é a minha força. Servir ao Senhor com alegria. Porque é alegria é parte de Deus, por isso que é o fruto, por isso que é um dos frutos. E aí, se eu perco
a minha alegria, eu perco a fé, eu perco a esperança. E aí, com isso, eu me torno incrédulo. Porque toda pessoa incrédula, ela perdeu a fé, ela perdeu a esperança. Por quê? Porque ela não tem mais alegria. A alegria nos faz acreditar, a alegria nos faz ter esperança, a alegria faz também gerar a fé. Então, a alegria, ela é uma geradora. Quando você vai começar a associar, você vê que a alegria gera um monte de coisa. E é por isso que a alegria é parte da essência de Deus. E aí, uma coisa que eu achei interessante também lá no texto, eu vou ver se eu consigo abrir aqui para eu ler. Vai falar também de Neemias, né? Tem um pedacinho lá que fala de Neemias, eu achei muito interessante. Eu vou ler. Está escrito lá em Neemias 8:10. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, pois este é dia consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Mas o que me chamou a atenção aqui foi a parte de dê a quem nada tem. Aí, como Deus quer que eu tenha alegria, para também dar para quem nada tem. Olha o tanto que isso é importante, isso me chamou muita atenção, porque às vezes é muito fácil chegar alguém triste perto da gente. É muito fácil, porque às vezes até a gente tá andando em tristeza, igual eu acabei de falar, que eu me vi nesse lugar. Aí o que eu vou dar para quem chega? Eu vou dar o que eu tenho. Porque ninguém dá o que não tem. A gente só dá o que tem. E a semente, ela vai produzir o fruto conforme ela é. Então, se eu não tenho a alegria de Deus em mim, eu não vou dar ela para ninguém. E isso ficou muito, isso gritou comigo a hora que eu li, porque era para dar para quem não tem. E quantas vezes que o Senhor já deve ter mandado gente para mim poder dar alguma coisa, e eu não dei nada, porque em mim não tinha nada do Senhor para dar. Aí eu dei do que eu tinha. Então, isso para mim é um alerta, né? Prestar atenção o que eu estou dando para o outro a hora que ele chega. Porque, ou seja de bom, ou seja de ruim, a gente sempre compartilha algo. Não tem como a gente falar, não, eu não compartilho, não. A gente sempre compartilha. E aí, eu, né, assim, isso aqui, precisamos também alegrar os outros. É muito importante também isso. Porque a alegria, ela nos põe no ambiente de vitória. E nós só temos vitória quando nós estamos em Cristo. Por isso que Cristo, né, quando estamos na presença de Deus, né, quando estamos na presença do nosso Pai, é por isso que a alegria é um dos frutos do Espírito. Porque se esse fruto do Espírito não tiver em nós não estamos em Cristo. E nós não teremos vitória. Então, a alegria, ela, ela vai me colocar nesse ambiente da presença do Rei. E é só a presença do Rei que me dá a vitória.
E a gente só permanece. A gente só permanece se a gente estiver alegre. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não deixar a nossa alegria ser roubada. Fazer igual o Gideão. Se eu ficar aqui, eu vou ser roubado. Eu preciso mudar, eu preciso sair do ambiente onde vou ser roubado. Então, hoje, eu termino aqui falando isso. Orar, pedindo isso para Deus nos ajudar a, a levar a nossa colheita, aquilo que nós estamos fazendo, para um ambiente da alegria, aonde nós não vamos ser roubados. Nos ajudar a permanecer nesse lugar, porque é só a permanência, porque às vezes você vai, né? Mas às vezes você não permanece, né? Às vezes a gente tem vários momentos na vida que a gente ficou alegre, que a gente esteve alegre, mas uma coisa é eu estar, outra coisa é eu permanecer. E a alegria, ela precisa ser permanente, porque eu entendi que quando eu perder a minha alegria, eu também vou perder a minha vitória. Aquilo que ia ser vitória na minha vida, aquilo que ia ser bênção na minha vida, aquilo que ia ser a colheita da minha vida, aquilo que ia ser o fruto da minha vida, eu. E isso é grave, porque eu mesma que me deixo ser roubada. Eu mesma me deixo ser roubada. Então, é isso. Depois eu tirei um print, né, do texto, e aí depois eu coloco lá no grupo, daí, né, os irmãos quiserem ler, porque lá também tem as referências, né, as referências bíblicas também vão estar lá, nesse pedacinho. Gente, é um pedacinho tão pequenininho, mas que vai fazer um, mas que vai fazer uma diferença tão grande. Eu espero que faça na vida de vocês, igual Deus permitiu na minha. Eu não tenho como agradecer. Eu fui privilegiada muito por aprender aqui do Senhor de trago esse cuidado dele comigo. Porque, igual eu falei, às vezes a gente está tão no passado, lembrando de tanta coisa que já passou, ou tão preocupado com o futuro, de tanta coisa que a gente espera, ou talvez até incerteza, ou algum medo de alguma coisa que possa vir, e a gente está sendo roubado no dia a dia e não vendo o tanto que a gente não está vivendo aquilo que Deus tem, a alegria dele, por não estar prestando atenção, porque, igual eu falei, o roubo é uma permissão minha. Fui roubada, é porque eu estou desatenta. O roubo sempre acaba sendo permitido. E a gente só tem motivo para agradecer, porque a gente fica sendo ingrato. Eu estou falando de mim, viu, gente? Ingrata, ingrata, descontente, insatisfeita, esquecendo de ver que eu tenho muito, 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 muito mais para agradecer, para estar alegre, do que para querer reclamar, até porque reclamação não pode estar na boca de filho de Deus, né? Então, o aprendizado foi para mim, viu, gente? Tudo que eu falei para mim, estou ministrando para mim. O Senhor falou para mim. E eu estou aqui compartilhando, mas tudo foi para mim, no começo, no meio, no fim. E tenho certeza que o Senhor vai continuar falando, porque do pescoço para baixo é canela. E eu tenho muito que apanhar da palavra. No mais, obrigada, viu, pelo carinho dos irmãos que
que estão aqui, tá? Por ter ouvido, por ter escutado também um pouco confissão, um pouco desabafo, um pouco o que o Espírito Santo ministrou, tá? Obrigada. Eu me sinto amada por vocês, viu, gente? Muito obrigada. Eu agradeço a Deus, porque assim, até eu esqueci de falar quando eu vim com Tochas Vivas, né? Eu estava em oração, estava pedindo para Deus, falei, pai, estou me sentindo perdida, estou me sentindo sozinha, para onde que eu vou? Quem é o meu povo? Porque eu não sou um membro sozinho, né? Eu faço parte de um corpo, cadê o corpo? Eu estou precisando do corpo. E se Deus quiser, logo eu vou estar mesmo fisicamente aí no corpo. Pessoal, Tenho orado por isso, tenho orado por isso, porque eu quero estar onde o Senhor me plantou, não quero ficar aqui fazendo minha vontade, não, porque a minha vontade só vai me levar para onde que não deve, agora a dele é perfeita e só vai me trazer paz. Obrigada. Pastor, o senhor encerra para nós, por favor, com oração. sim, sim. Obrigado, minha filha. Olha, glória a Deus, né? Quem foi edificado aí? Eu fui muito edificado, é uma bênção. Uma das coisas que o Senhor tem ministrado no meu coração nesses dias cara, você não precisa ficar totalmente pronto para poder compartilhar. Você vai ficando pronto ao longo do caminho e sempre falo: estude, transforme, transfira. Ao longo do caminho, eu vou fazendo isso. Então, ministério é isso. Então, ministério não é quando você tem uma chancela, um óleo caindo sobre a sua cabeça, sobre, né? Ministério é servir. E como eu sirvo o corpo? Talvez o meu testemunho não fale tão forte quanto o testemunho da Regiane, quanto o testemunho da Emancida, o testemunho da Letícia, enfim, dos irmãos. Então, essa dinâmica do corpo vai fazendo com que eu me identifique e eu faça uma pergunta, porque um conflito ele sempre vai gerar uma pergunta. E aí, em cima daquilo que eu vou mergulhando no Senhor, essa pergunta vai sendo respondida. E quando eu respondo, essa pergunta é respondida, ela vira um ministério. Ela vira um testemunho para a edificação do corpo. Não é mesmo? Queridos, isso me fez lembrar, Eugênio, do significado da palavra midianita. Midianita, o significado, quando nós vamos lá nos originais, significa conflito. Então, o inimigo quer nos levar para uma região de conflito, para que nós percamos a alegria e percamos a colheita. Já pensou, gente? Você trabalhar o ano inteiro, vamos supor aí que você ganha um salário, né? O salário está quanto hoje? 1412. 1.412. Imagina você pegar aí 1.412 vezes 12, dá quanto no ano? Né? E aí você dar tudo para o inimigo, né? Ou deixar ele te roubar tudo. Cara, a impressão que você tem, cara, eu trabalhei isso tudo para no final não conquistar nada, ainda perder tudo, né? Então, a alegria, ela é cara. Se tem uma coisa que vale mais do que ouro, tudo que remete ao fruto do Espírito ali, queridos. Perdeu, você sai da dimensão como se fosse um lugar onde você está protegido, né? Qual que é a expressão ali? Você falou, achei interessante, que a dimensão ela é como a, algo que reverte, né? Como é que é? A camada, né? Uma camada, a camada que envolve. É uma camada que envolve, olha só. Então, a atmosfera ela é um lugar que envolve. E aí, nesse lugar, nós estamos protegidos. Então, começa a reparar
Porque quando nós saímos de um ensino como esse, nós temos que sair com uma missão prática, ou buscando entender algo, né, em Deus, ou algo prático para que nós possamos ser transformados. É uma caminhada prática, não uma caminhada filosófica, não conceitual, mas prática. Então, olha para o fruto do Espírito e olha para a sua vida. Nós já falamos de quantos frutos? Amor, agora alegria, né? E aí começa a ver onde você perdeu o amor por Deus, por você e pelo próximo, e a alegria. Porque eu falo que a alegria sempre é o amor que aumentou 2 vezes. E aí, quando eu vou para a paz, que é o próximo fruto, que depois nós vamos estudar, é o amor que aumentou pelo menos 3 vezes. Amém, queridos? Deus abençoe. Ficamos aí com essa lição. O Senhor está lidando com. Logo em breve vou estar lançando um material sobre ídolos do coração. A cobiça faz parte dessa dinâmica, né, que tem arrancado a gente dessa dimensão. E logo, logo nós vamos estar lançando esse material aí, para que os irmãos possam estudar, ser edificados, crescer e avançar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, colocamos agora diante da tua presença, Pai, a vida da Regiane, das suas filhas, da sua casa, da sua família. Que seja um canal, continue sendo um canal, Pai, de bênçãos na vida dos nossos irmãos, um canal de favor do Senhor, Pai. Obrigado pela instrumentalidade dela. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão aqui, aqueles que vão assistir depois, aqueles que vão participar de forma ativa, aplicando em suas vidas e sendo transformados, Pai. Nós desejamos o Senhor com todo o nosso espírito, Pai, e pedimos para que essa impressão seja marcada no nosso coração de uma forma muito profunda, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor siga abençoando, Pai. Amém, queridos? Então é isso. A irmã Maria Rita falou aqui, ó, a maior experiência. Oi, Fernanda, tudo bem? Ela falou oi pra você? Oi. Tudo Falou. bem? Bom lhe ver. Deus abençoe. Amém? A Maria Rita escreveu aqui, a maior experiência que eu tive nesse grupo foi compreender que o Senhor quer que sejamos alegres. A gente aprende a ser alegre com o Espírito Santo. Aí eu declaro nas minhas orações diante de Deus que me alegro nele, e ele nos salvou, e isso é o maior presente, ele é a nossa riqueza, e tudo que vem aqui é lucro. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe, obrigado por tudo, até o próximo encontro. Deus abençoe.